Neste domingo, o armistício de 11 de novembro de 1918 foi celebrado, lembrado ao redor do mundo. Para quem não sabe o que é armistício, é o acordo de fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Era 11 de novembro de 1918 quando isso aconteceu. Exatamente há 100 anos atrás. 100 anos se passaram desde o fim da Primeira Guerra Mundial, mas infelizmente nós continuamos a fazer guerras. E eu quero com essa primeira abertura te fazer sair do plano histórico para o plano individual. O que é o plano histórico e o que é o plano individual? Quando eu digo, passados 100 anos da Primeira Grande Guerra, continuamos a fazer guerra no plano histórico, eu quero dizer que quando você liga sua televisão e olha os noticiários, você sabe de quantos conflitos acontecem em vários lugares do nosso planeta. Não é só o Brasil que vive em pé de guerra nas nossas ruas, nas nossas cidades, num nível de violência absurdo. Morrem mais pessoas no Brasil por ano do que pessoas em conflitos em países que estão com seus exércitos confrontando um ao outro. É um negócio do outro planeta realmente. Então nós sabemos que continuamos a fazer guerra como seres humanos. E esse então é o plano histórico. Mas no plano da individualidade, nós também continuamos a fazer guerras. Nós continuamos a fazer guerra dentro das nossas casas. Nós continuamos a fazer guerras no trânsito. Nós continuamos a fazer guerras nas nossas fofocas. Nós continuamos a fazer guerras das nossas rebeldias, sem pé e sem cabeça. Nós continuamos a fazer guerra, fazendo partidos e lobbies e oposição, e os de dentro, os de fora, os da direita, os da esquerda, os contra e de dentro. E isso acontece também, infelizmente, dentro de um cenário que não deveria jamais acontecer, que é dentro do cenário da cristandade. Daqueles que foram chamados por Jesus, pacificados por Cristo, perdoados por Cristo e que são chamados para ser sal e luz, paz, instrumentos de paz. Então, passados 100 anos da Primeira Grande Guerra, nós continuamos a propagar guerra histórica e guerra coletiva. Eu tenho a impressão que a nossa mente parece não captar todas as imagens de tragédias que temos, histórica, e imagens que temos na nossa individualidade. Eu e você, por causa dos filmes que assistimos, dos jornais que lemos, temos pelo acesso à internet, você tem várias imagens de guerras e conflitos, muito tristes, cenas horríveis, cenas que marcaram a história. Nós temos também cenas dos nossos relacionamentos em guerra. Essas geralmente não são fotografadas, mas nós carregamos dentro de nós. Cenas que nós produzimos e criamos. Você já ficou com uma cena na cabeça depois de uma briga com alguém e aquela cena não saía da cabeça? A cena do olhar com quem você brigava. O som da voz de quem gritou com você e de você gritando com a pessoa. E você ouviu o seu grito e aquilo gera traumas, às vezes muito difíceis de serem esquecidos. O tempo passou na sua história, como passou na história mundial, o tempo passa na nossa história, mas mesmo com os nossos sons, mesmo com as nossas imagens, mesmo com as nossas lembranças das nossas guerras interiores, das guerras que fazemos contra o nosso próximo, de casa para fora, isso não tem poder de colocar um fim nas guerras que produzimos. Então é como se nós participássemos de eventos que não gostamos, mas nós continuamos neles. É como se nós víssemos, enxergássemos, assistíssemos movimentos distantes de guerra e a nossa vontade, a nossa força para fazer algo contra isso, ela é pequena. É por isso, essa é uma das teses absolutas de por que no Brasil, por exemplo, nós não nos envolvemos muito em cerimoniais de lembrança, é porque está distante, é lá. Não são os nossos soldados que estão todos os dias lá no fronte, lá no Iraque, lá na Síria, no drama do Afeganistão, não, então nós deixa para eles lá, não é parte da nossa realidade. E tudo isso prova algo que a Bíblia sempre nos disse, que a nossa maior tendência, o nosso piloto automático não é para a bondade.
O nosso piloto automático é para a maldade. E é aqui então que entra uma necessidade de nós exercitarmos o que é bom. Porque se eu não exercitar, eu não vou desenvolver. Se eu não desenvolver, isso não vai subsistir dentro de mim, isso vai sumir da minha vida. E quando nós falamos de lembrança, eu preciso exercitar a lembrança, para que eu possa transmitir uma memória. Eu preciso exercitar, fazer forças, gastar energia, para lembrar, por exemplo, tudo aquilo que foi bom exemplo de mim, bom exemplo do outro, bom exemplo do distante. E que esses bons exemplos, uma vez que eu exercito a lembrança deles, eu tenho como reter uma memória. E quando eu retenho uma memória, eu tenho mais condições de retransmitir esta memória. E assim eu começo a influenciar o mundo positivamente. E aí eu posso colocar a minha força para propagar as boas memórias, frutos do meu exercício de lembrança. Quando eu falo de propagar, é só você pensar um pouquinho quais são as notícias que mais dão ibopes hoje. As notícias que mais dão ibopes hoje são as tragédias. As tragédias que nós gostamos de ouvir, as tragédias que nós lemos, que nós divulgamos. Nós estamos então cada vez mais desenvolvendo uma cultura que reproduz a maldade, e não uma cultura que reproduza a bondade. A maldade é que capta mais a atenção dos seres humanos. A maldade atrai e a maldade invoca. Que temos nós como sal e luz, como comunidade de Cristo, ser agentes de transmissão da bondade. E para isso então mudar, eu preciso, você precisa, presta muita atenção, exercitar a lembrança, para eu com esse material retransmitir ao meu próximo. Você quer ver como isso é um exercício? Você quer ver como isso é um exercício? Que evento você se lembra agora? Bom evento, evento positivo, que você fez ou que você ouviu de alguém, e que você crê que vale a pena ser retransmitido. Fale agora para quem está do seu lado. Que evento? Seu ou do outro? Se você tem uns 10, quantos são? Você percebe o que acontece nessa hora? Nessa hora, se você estivesse numa prova, você diria que deu branco. Ou que você não quer pensar. Porque afinal você tem tantos atos de bondade seus e da humanidade. Nós temos tantos que assim, é até difícil enumerá-los. Então eu não sei por onde começar a falar aqui para o Caio. Caio, as minhas grandes bondades, os grandes eventos. Agora, se eu falar de tragédia, se eu falar de tragédia, de necessidade, você começa olhando para a sua família. E eu começo olhando para a minha. E eu já começo a lembrar, já vou começar a lembrar. Daqui a pouco tem um livro para escrever. Esse branco, então, ele acontece porque nós não somos treinados para lembrar dos bons exemplos. Nós somos doutrinados para lembrar dos maus exemplos. E aí nós vivemos o contrário do provérbio. Sabe aquele provérbio que diz assim? O mal que chegar até você, você escreve-o na areia da praia. Por quê? Porque daí a maré vai aumentar e vai vir e vai apagar a maldade. Não vai ter como depois de apagado alguém falar, não, eu estou vendo não. Quando a onda do mar vem, ela faz o quê? Ela apaga tudo, não tem mais como ver o que está lá. A bondade que chegar até você, você escreve com uma ferramenta numa rocha. Então virá o mar, então virá a chuva, então virá o vento, então virá as tempestades. E nada vai apagar o que foi escrito, gravado na rocha. Nós vivemos o contrário disso. Nós escrevemos a bondade na rocha. Eu sou ruim, eu vou marcar aquele, nunca mais eu vou esquecer. E a bondade eu vou pôr na areia.
Eu vou deixar a areia, a onda do mar vir apagar. Eu estou preocupado de novo, qual vai ser a próxima maldade do ser humano. Tem gente que parece que fica esperando a próxima maldade do outro para falar, tá vendo? Ele fez isso, fez aquilo outro, e fica colecionando maldades, ao invés de colecionar a bondade. Então eu preciso aprender a lembrar. E depois que eu aprender essa lembrança, eu terei mais chances de aprender a retransmitir a memória. E essa, gente, foi a proposta judaico-cristã desde o seu início. Em uma frase, relembre-se do que Deus fez, viva e transmita. Relembre-se que foram escravos, Deus os livrou, proclame a liberdade. Relembre-se de onde saíram, mantenha o seu caminho e proclame boas notícias. Relembre, como nós podemos ver no Salmo 78. Que diz assim, o que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração. O quê? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, verso 7, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Primeiro, então, o salmista está dizendo, e guarde isso, esse salmo foi escrito aí na sua Bíblia, você deve ter reparado, pela família de Asaf. Escreveu então alguém dessa família que nós ouvimos e nós aprendemos. Então eu faço um exercício para lembrar aquilo que eu ouvi e aquilo que eu aprendi. Exemplo, quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Nesse momento vem na sua cabeça quando foi o momento que eu aprendi a andar de bicicleta. Isso é lembrar de algo que eu aprendi. Eu paro, jogo uma pergunta e tento ir para aquele momento inicial. O que eu ouvi, o que eu aprendi, o que os nossos pais nos contaram, diz esse alguém da família de Asaf, eu vou transmitir para os meus filhos. Eu vou contar para a próxima geração. Eu vou contar a bondade do Senhor. Eu vou contar sobre o seu poder. Eu vou contar sobre as maravilhas. E a pergunta que vem nessa hora é: por que não a maldade? Porque a maldade já tem voluntário demais para contar. Porque a maldade você não precisa pedir para que pessoas contem. A notícia ruim espalha. Não é assim que a gente fala. Notícia ruim chega primeiro, chega logo. Você não precisa ir atrás dela, ela vem correndo atrás de você. Notícia boa que às vezes não chega. Você tem que perguntar, você só sabe depois que passou um tempo. É igual quando alguém pede oração por você, você está lá orando, passa 3 meses, você está orando, a pessoa já recebeu, faz 1 mês já atrás, ela esqueceu de contar, porque é só na aflição que a gente conta. Na aflição ora, porque está assim, estou doente, estou isso, passou, acabou, ninguém quer saber mais de nada. Então eu pego esse material dessa bondade e eu transmito, e eu conto em casa, na rua, onde eu andar, eu conto com a minha vida, eu conto com o meu testemunho, eu conto com aquilo que eu sou. Quando então o salmista está falando dos decretos, dos estatutos para Jacó, ele está dizendo, Deus nos deu uma constituição, Deus nos deu um livro, Deus nos deu uma instrução, para que nós conhecêssemos, para que nós nos tornássemos esses filhos, e para que nós pudéssemos contar aos nossos filhos, e todos parte dessa cadeia de transmissão de memória devem fazer o mesmo. E a finalidade, ele conclui, é porque dessa forma há uma tremenda chance deles colocarem a confiança em Deus e não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Você sai então da tradição dos salmos, você vai para as palavras de Jesus, Jesus vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer, vocês receberam as boas notícias, que significa o evangelho. Peguem essas boas notícias e agora transmitam a quem? A um grupo específico? Não, transmita a todos.
Transmita para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas. Vão por todo o mundo e transmitam aquilo que vocês receberam. Não ache então que somos uma comunidade fechada, que queremos receber e ficar engordando com as verdades. Não, pense sempre no mundo. Quando a gente pensa no mundo, a gente repara que a nossa vida é só uma poeira nesse cosmos, que o mundo não gira em meu redor. Você deixa de ser egoísta e vê que há tantas necessidades nesse mundo. E que não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu faço, o que eu não quero. Não, nós somos somente umzinho perto da imensidão de tanta gente, de tantas vidas. O apóstolo Paulo, depois de ter sido encontrado por Jesus, da mesma forma que ele fez, eu não consigo mais viver. Ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque alguém estava com uma arma na cabeça do apóstolo Paulo? Não, mas porque ele disse, depois de ter se encontrado com essas boas notícias, eu não consigo mais viver sem falar para o próximo. Eu não consigo mais viver sem simplesmente crescer nesse aprendizado, dividir esse aprendizado, trazer na minha memória, esqueço-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, e ele faz isso a sua vida inteira. Se você for para o apóstolo Pedro, da mesma forma. Se você for para Tiago, da mesma forma. Se você for para Tito, da mesma forma. Se você for para todos os autores da Bíblia, da mesma forma. Eles receberam, eles viveram e eles ficavam lembrando e retransmitindo a memória. É por isso que a linguagem das cartas é isso. Olha, então falai com salmos e hinos, transborde este amor através dessa comunhão dos santos que comem todo dia, que partilham o pão, que sentam no aprendizado, que celebram a ceia. Transmitam. Este é o nosso caminho, mas se eu não começar no exercício da lembrança, eu não terei memória para repartir. E essas lembranças, elas não são simplesmente um arremesso da minha mente para o passado. É claro que ela contém o passado, mas ela também é um arremesso, um retroceder para o ontem, para o hoje de manhã, para o hoje depois do almoço. Não é só então eu voltar para o que aconteceu há 10, 5, 8, 20 anos atrás. É também. Mas é eu olhar para a minha vida, é eu olhar para a minha semana, é eu olhar para o meu dia, é eu olhar para o meu crescimento e chegar à conclusão. Eu tenho então boas lembranças, porque continuo crescendo diante das boas notícias que transformam. E se você fizer isso, você vai reparar que é tão fácil não crescer. É tão fácil passar semana após semana sem crescimento espiritual. Se a sua mente não estiver ligada nisso, você passa somente mais uma semana, e não acumulou memórias para serem transmitidas. Memórias para serem divulgadas. Eis o nosso caminho, então, uma breve sugestão que eu quero dar. Como então eu posso fazer isso? Primeiro, lembre-se da sua história com Deus. Lembre-se o que Deus fez, lembre-se o que Deus tem feito. Seja assim, tenha um fast reaction. O que Deus está fazendo em você agora? O que Deus está fazendo em você agora? O que Deus fez em você nesta semana? Que área da sua vida Deus te tratou essa semana? O que Deus fez com você esta manhã? O que você quer que Deus faça com você nessa semana? Quais são os seus propósitos para concluir o ano? E aqui não é só para você dizer, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, vou perder o 13º daqui a pouco. Não, é a sua vida, a sua espiritualidade. O que está acontecendo na sua vida? Exercite o passado, mas exercite o hoje também. E cada conclusão que você chegar, cada encontro do que Deus tem feito, exercite a retransmissão, exercite a gratidão. E se você tiver dificuldade ainda, eu não sei o que Deus está fazendo, eu quero te indicar o Salmo 103. Anota aí no seu telefone, Salmo 103, que ele vai começar. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, e Ele que fez. E começa a entender o que Deus está fazendo na sua vida hoje, sem se esquecer do que Ele fez no passado. Número 2.
O ano passado nós fizemos isso mais no final do ano, mas eu vou começar agora para te dar mais tempo, porque eu acho que o ano passado ficou um pouco curto. Lembre do diário das lembranças? Lembra quando começou o advento, eu falei para você assim, volta para o mês de janeiro e olhe para a sua agenda e escreva o que Deus fez em você em janeiro. O que aconteceu com você em fevereiro, em março, em abril, em maio. Não é falar que você pulou o carnaval, que você fez isso foi uma catástrofe. Mesmo para aqueles que não acham. Coloque num papel, coloque um diário de lembranças, o que Deus fez. E daqui a pouco a gente chega em dezembro, para você lembrar o que Deus está tentando chamar a atenção dos céus. Para você acordar e ver que talvez Ele está tentando fazer uma mesma coisa, mas ainda o coração duro. Eu não deixo Deus fazer, porque eu sou bom demais para deixar Deus fazer. Sou bom demais. Olhe para o mês a mês e veja o que Ele está fazendo. Terceiro, compartilhe a sua memória. Abençoe o mundo com os feitos de Deus. Nós nos alegramos essa semana com o carro do Davi da Marília. Quem se alegrou com o carro do Davi da Marília? Aí, Marília, quanta gente aí, ó. Felizes, caramba, ficamos felizes. Eu falei para ele, eu orei sério, só votei. Eu falei, Deus, dá esse carro, eles merecem dar esse carro, Senhor. Manda anjo votar, faz o que quiser, mas dê esse carro. Compartilhe o que Deus está fazendo em você. Tem voz para compartilhar política, não tem voz para compartilhar o que Deus fez. Pelo amor de Deus, em nome de todos os deuses que você acredita, que seja só eles, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhe o que Deus fez e está fazendo na tua vida. Um dia eu estava compartilhando o que Deus estava fazendo na minha vida, Deus estava me quebrando, me desmontando inteiro. E chegou uma pessoa para mim na igreja e falou assim, ô pastor, para de falar assim os seus erros. Eu falei, por quê, cara? Você acha que eu não erro? Não, que não fica bem. Eu falo, sai daqui, Satanás, foi a minha resposta para ele. O que às vezes Deus está fazendo para mim é mostrar os meus erros. É mostrar que eu tenho que crescer, que eu tenho que amadurecer, que eu tenho que amar mais quem está me apunhalando pelas costas. Tenho. Ou que eu tenho que pedir perdão por algo que eu ainda não pedi. Que eu tenho que reformular minha mente. Então compartilhe a memória, compartilhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Qual a conclusão que nós chegamos? O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração tudo aquilo de bom que o Senhor faz. Esse exercício certamente, meus irmãos, irá e tem o poder de abençoar a nossa vida, a nossa caminhada. Fazendo cada um de nós perceber que o Senhor cuida. Nós que nos esquecemos do que Ele fez e do que Ele faz. Quando você olhar para o seu mês de janeiro até agora, você vai perceber isso. Também esse exercício nos fará mais aptos para lembrarmos, para deixar a lembrança tomar outras áreas da nossa vida, outros momentos. O que inclui, e aqui eu volto, o que inclui para a história de Deus na terra e a nossa parte na história da humanidade. E também esse exercício nos abençoará e abençoará os nossos filhos, as próximas gerações, para eles enfrentarem um mundo que vai ser bem mais difícil do que eu e você estamos enfrentando, não tenha dúvida disso. Mas para que os nossos filhos, os próximos que virão, que eles possam colocar a confiança deles em Deus, e que eles possam não se esquecer dos feitos de Deus, e que eles possam obedecer os mandamentos de Deus, porque a despeito da geração, Deus é sempre Deus. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor, obrigado por aquilo que não lembramos. E a Tua misericórdia nos lembra nesta noite ao exercício da lembrança. Tem tantas coisas que nós nem nos lembramos, Senhor.
E que o Senhor fez. E que o Senhor fez. E assim como às vezes nós nos sentimos chateados por alguém não perceber o que fizemos, eu acho, Senhor, que não deve ser muito legal para o seu lado o Senhor ver a nossa ausência de memória dos grandes feitos de Deus. Então nos perdoe, Senhor, nos perdoe. E nos ajude a exercitar a lembrança daquilo que o Senhor tem feito, juntamente com aquilo que o Senhor fez, junto com as expectativas do que o Senhor há de fazer. Ajude-nos, Senhor, a não só exercitar, mas quando essa memória vier em nossas mãos, que possamos transmitir os feitos do Senhor onde quer que andarmos. A terra carece de boas notícias, Senhor. Então use-nos como emissários delas, porque esse foi o nosso chamado e vocação: sermos agentes de boas notícias do Evangelho, da graça de Jesus. Ajuda-nos então, Senhor, nesses passos pequenos, nesta lembrança, neste exercício, nessa transmissão, neste compartilhar, e que seja esse um ciclo que não tenha fim, Senhor, e que nos faça perceber que o Senhor está fazendo uma obra em nossas vidas, e o Senhor a completará até o nosso encontro com Cristo. E receba, Senhor, a nossa gratidão, porque sabemos que o Senhor nos ama, e nós te rendemos toda a honra, toda a glória, e te pedimos que a sua paciência seja sempre maior conosco, com seus filhos pela terra. Em nome de Jesus. Amém, amém.